Roberta, ascoltami. Então, começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade. E como, né, eu não sei, Isabel, se tu conseguiu ver alguns outros que eu já postei, mas eu tenho feito bastante propaganda de você, porque eu não expliquei para o pessoal por que que demorou tanto, né, mas problemas tecnológicos, problemas de aprendizagem, mas eu tenho deixado o povo que me assiste, e até estou gostando da audiência, por ter sido há pouco tempo também, né? Que eu disse que um dia eu ia trazer tal da Isabel, né? Então agora o pessoal vai saber quem que é Isabel. Que legal. Obrigada, Roberta. Então, para a gente começar, de fato mesmo, e eu gosto de brincar com essa coisa não tão formal, se tu pudesse apresentar um pouquinho para nós, falar quem que é Isabel, por que que eu falo tanto, né, de você nos Bom, outros programas. obrigada, Roberta. Então, não é fácil falar de si mesmo, né? Mas eu sou Isabel. Eu sou formada em pedagogia, tenho 4 pós-graduações na área, né, da Libras e do autismo, que é a minha área mais específica, né? Eu sou autora de 5 livros, livros inclusivos, né, onde a gente tem uma princesa surda, um príncipe com deficiência visual, né? Então, ah, o que dizer mais, né? É complicado falar de si. Sim. Até, né, para o pessoal que vai nos assistir e tudo mais, a gente se conheceu através um pouco desses trabalhos, os trabalhos artísticos, né, que a gente tem, e eu tenho ficado bem feliz, sabe, Isabel, começando um pouquinho de trás para frente, que as pessoas que me chamam mais para falar arte artística e levar a inclusão dessa forma, né, a conscientização dessa forma, do que, vamos dizer assim, tão formal, vamos dizer assim, né, do que é. Ah, E aí eu fiquei pensando, porque essa é uma das minhas características, eu não sei se é uma das tuas características, porque a gente queremos, sim, levar, né, a conscientização para as pessoas, mas também sair muito do nosso jeito de ser, não sei se é muito legal, né? claro. Na verdade, a forma cultural, né, é a melhor forma de ser levado. Tanto quebrado preconceitos, tanto levado uma conscientização nova, né? A forma cultural, ela é leve, ela é reflexiva, né? A cultura, a arte, elas chegam em partes, né, do ser humano, aonde, por exemplo, uma lei não consegue chegar, né? Pode É. transformar o ser humano. E na nossa área, né, que é a inclusão, que é a acessibilidade, é de extrema importância. Hum. E outra coisa que eu vejo bastante, assim, que nem eu brinco, né? No papel tudo funciona mil maravilhas, né? Mas que às vezes algumas coisas têm que ser adaptado para cada pessoa, né? Para cada particularidade, para cada situação. Até se também se tu puder contar um pouquinho dessas tuas experiências, dessas tuas situações, porque um dos exemplos que eu vejo, assim, até em pessoas com deficiência ou da diversidade mesmo, eu não funciono de tal forma como tal pessoa, ou até um colega que eu tenho, que é do programa de rádio, né? Ele mesmo me diz, Roberta, tu tem essa deficiência e a Andressa, que tem a mesma deficiência que eu, não é igual a mim, né? Assim, das particularidades da deficiência. E eu disse para ele, é justamente isso por isso que eu faço o programa e que você me deu essa oportunidade para mostrar para as pessoas que não é porque a gente tem a mesma condição, né? Que a gente é igual em tudo, na verdade. Na verdade, a gente tem aí, né, Roberta, uma questão muito importante que tu está trazendo. E daí eu lembro, lógico, né, do símbolo do autismo, Sim. que são peças, né? Ah, cada um de nós é como se fosse uma peça. E se a gente for olhar o símbolo do autismo, tem peças azuis, peças amarelas, peças vermelhas, cores bem diferentes uma da outra, né? A nossa condição como pessoa com deficiência ou como alguma outra área, né? Também associada a gênero ou a toda essa parte de diversidade que nós temos, né? E é tão rica no Brasil. Na realidade, a gente tem que separar 2 coisas muito importantes. Uma é o ser humano e a alma. Isso é livre.
Isso não depende de tom de pele, isso não depende de condição que aconteceu ao nascer ou uma condição que foi adquirida depois, né? Isso depende da alma. Então, cada ser é um ser único. O que que significa isso? Se eu fizer a inclusão, né, de uma pessoa, primeiro é pessoa Isso. com deficiência. E não é deficiente, quer dizer que eu estou rotulando, né? Uhum. É uma pessoa. Então, antes de tudo, a pessoa poderia também ser chamada de alma, poderia ser chamada de ser, né? Esse é o que vem primeiro. E nenhum ser é igual ao outro, né? Então, isso significa o quê? Que se eu quiser fazer uma inclusão, não tem uma receita de bolo, né? Se eu fizer desse jeito, para todas as pessoas vai dar certo. Não, não é bem assim. Porque daí a gente tem uma questão muito importante que é uma particularidade de cada ser, independente das suas orientações, né? Independente de tudo isso que possa existir. Então, para nós fazermos uma inclusão de uma forma que tenho certeza que vai dar certo, é só se for feita de pessoa com pessoa para pessoa, né? Ou seja, eu enxergar a pessoa como pessoa, né? E se é um caso de uma pessoa com deficiência, primeiro eu enxergo a pessoa e depois eu enxergo a deficiência, né? Sim. Então eu preciso ver como incluir esta pessoa, este ser, como ele se sente bem. E a melhor forma de incluir é perguntar para a pessoa o que que ela precisa, né? Sim, o que que ela precisa e também não sei o que que você pensa sobre esse assunto, eu vejo que às vezes algumas características que tem na pessoa, hoje em dia, vamos dizer assim, eu falo dessa forma, que está na moda, né, falar sobre esse assunto, mas às vezes quem fala não tem a experiência, não está na situação dizendo, de rotular que aquela característica é por causa da deficiência, porque no livro diz que é, né, no livro é da deficiência. Só que às vezes é da questão do ser humano e é da forma do comportamento daquela pessoa, né? Porque às vezes as Claro. pessoas me falam assim, e aí tu vai até talvez me corrigir ou pontuar diferente. Tem, às vezes, a birra, que é talvez uma particularidade, uma questão da pessoa com autismo ser regular, mas às vezes tem a questão um pouco de talvez não ter o limite, ou de Sensorial. não ter algumas regras, de não ter uma situação. Aí isso é do comportamento da pessoa como um todo, né? Claro, claro. A gente, sobre as pessoas com Sim. deficiência, Uhum. agora, deixando um pouquinho de Sim, lado, vamos para as pessoas com autismo, isso? isso. Então, assim, Não digo como autismo, eu coloquei num geral porque eu vejo essa particularidade em tá. várias pessoas. Citei o exemplo do autismo, Ah, sim. Não, mas mas é que o autismo foi um ótimo exemplo que tu usou. pode usar como É bem exemplo, sim, não claro, tem problema. claro. Não, no caso do autismo, né, especificamente das crianças com autismo, por exemplo. Né? Se a gente for pegar a criança com autismo, também não é o autista, né? É, É a mesma coisa, é a pessoa com deficiência. A criança com autismo, né? Antes dela ter o transtorno do espectro autístico, né, o TEA, antes dela ter o, entre aspas, autismo, ela é uma criança. Então, se a gente for falar de birra, toda criança faz birra. Então, algumas coisas vão ser birra, naturalmente por ser uma criança que quer comer um chocolate a mais, que quer ir no local, e outras coisas vão ser crises sensoriais, que daí essas sim pertencem ao autismo, sim. né? As crises sensoriais, elas não param quando a criança recebe o que quer, porque ela é uma crise sensorial. Não é, eu estava gritando, né? Eu queria um chocolate. Ganhei chocolate, seca as lágrimas, tô bem. Não, desculpa. Sim. Esse nosso tempo não nos colabora, né? Uma hora tá frio, outra hora tá quente. Caxias do Sul Ainda mais eu mesmo, que né? falo demais, né? Eu É. fico 3 horas falando na casa de cada família que tem a sua criança com autismo, né? Que eu atendo a domicílio, então eu falo 3 horas, pelo Com menos, certeza. por Conta para nós vez. um pouquinho como que você chegou nesses meios, nesses trabalhos, né? Porque começamos de trás para frente, pessoal, porque a Claro. Isabel, né, a gente acaba fazendo vários trabalhos juntos, abriu várias parcerias, várias situações,
E aí eu tô começando de trás para frente. Agora vamos começar na ordem cronológica da situação. Claro, claro. Bom, eu seria uma pessoa com deficiência, né? Isso por causa da gravidez da minha mãe e também por causa do parto, né? Que eu tive sofrimento fetal, daí eu fiquei sem ar, né? Tive várias complicações ali. Além, né, a partir dos 2 meses já ser uma gravidez de risco ainda na hora de nascer, deu mais algumas situações, né? Então, em geral, ou compromete a parte física ou principalmente a parte intelectual, né? Que eu já tive vários alunos que têm e tiveram a mesma situação que eu tive no parto, por causa disso ficaram com uma deficiência intelectual, né? Então, assim, o motivo não sei, né? E se eu dizer, eu sabia disso, não, eu fiquei sabendo só depois que eu já estava formada, trabalhando com as pessoas com deficiência, que eu seria uma pessoa com deficiência, né? Mas isso desde criança, em todos os locais, até na praia, sabe quando as crianças vão para a praia e tem os amiguinhos da praia? Eu achava todos os meus amiguinhos com deficiência na praia, né? Então, assim, isso é uma coisa, uma particularidade, enfim, mas que daí há 14 anos, né? Desde os meus 18 anos, eu trabalho com pessoas com deficiência e agora eu tenho 32, né? Então, são 14 anos nesta área, né? Que é a área que eu sei fazer, então a gente se Uma sente bem cara, confortável. cara de novinha, né? Mas com uma baita de uma experiência já, né? Então, esse trabalho, por exemplo, que eu faço nas casas das famílias que tenham crianças com autismo, Roberta, é o quê? É que a criança com autismo, geralmente, ela tem muita assistência, porque ela tem a psico, ela tem a fono, ela tem a TO, tem ecoterapia, musicoterapia e muito mais, né? Porém, os pais, às vezes, ficam sem saber como lidar com essa criança em casa, né? Querem saber isso que o meu filho está fazendo. Pertence ao autismo ou é uma questão comportamental? Né? Entre aspas, é uma birra. Os pais também têm essa dificuldade de identificar. Que assim como as pessoas leem, né, que tudo é do autismo ou nada é do autismo, né? Então eles também ficam confusos. E daí por isso que eu faço trabalho a domicílio, com a ABA, né? Análise do comportamento aplicada. Nosso querido Skinner. Sim, até agora você falando dessa situação, e aí eu acho que isso vem um pouco de você ter essa visão, né? Porque normalmente os atendimentos são em consultório, são com todas essas realidades, e até tinha uma profissional que ela dizia, normalmente a pessoa com autismo, ela está muito bem amparada quando os pais têm a visão, né? Mas normalmente não se tem isso em casa, ou o que que acontece? A pessoa tem muitas atividades fora e quase não tem a vivência em casa, né? Não tem o dia a dia em casa. E aí eu acho interessante de você ter tido essa visão de levar para esses ambientes e até agora, pegando como exemplo, vou te dar como exemplo, porque essa mãe e essa menina se aproximaram de mim, até não sei se é tua aluna ou tua, né, mas pode vir a ser, porque assim, ela tem Asperger, né, que hoje se separa, tudo mais, até se você puder comentar um pouquinho dessa questão, mas como ela também, ela é adolescente, parece que o diagnóstico faz pouco tempo que veio, de fato, e ela não é filha biológica, então tem várias situações aí juntas, né? Tem várias culpas juntas, né? E aí essa mãe se identificou comigo, claro, né? Porque ela começou a fazer capoeira no grupo que eu faço, e até no início eu dizia, nossa, olha como a gente também é preconceituoso, né, pessoal? Como essa menina é bem atrapalhada, bem perdida. Eu sabia que ela tinha alguma coisa, só que eu não sabia o que que era, porque eu não sabia se eu podia ter abertura de conversar tudo. Aí essa mãe começou a me abordar, e aí ela, além dos trabalhos que ela tem também na área artística, que ela pinta e a menina também faz no audiovisual, ela se convidou para estar como conteúdo nos meus trabalhos, né? Mas eu senti essa questão que tu falou, porque ela disse, ai, dela, agora que a gente está começando a se entender, agora que eu estou tirando um pouco da culpa dessa questão mesmo, né? Com todas essas situações. Até, então, se tu puder falar um pouquinho desse processo, dessa realidade. Eu citei esse exemplo
porque essa mãe tem falado muito comigo e ela se propôs a estar aqui com nós em algum momento, então ela me Que legal. liberou para citar como exemplo, na verdade. Mas que é uma realidade que eu acho que está em várias famílias, né? Tu tem autoridade para Sim. falar disso também, né? Claro, não, com certeza. O que acontece, né? A gente tem que voltar um pouquinho no nascimento desta criança, que no caso não nasceu exatamente nesta família, né? Sim, Mas se a gente for iniciar, né? São muitos fatores, vamos por partes. Primeiro, a gente tem uma questão de luto, né? Que isso deve ser feito nos primeiros anos. sim, Quando não existe um diagnóstico, esse luto não existe, né? Por quê? Por isso que é tão importante ir atrás de um diagnóstico quanto antes melhor, porque daí se pode fazer muito, né, na estimulação precoce, né? Se pode desenvolver muito mais essa pessoa, né? Então, primeiro de tudo, o diagnóstico é de extrema importância, né? Se a gente for ver 15 anos atrás, nossa, não tinha. Isso é algo assim que tem sido muito mais fomentado, muito mais apoiado, né? O que há uns 7 anos, assim, realmente sim. discutido, né? É um assunto que tem sido falado, um assunto que tem sido dado apoio, até os planos de saúde, né? Porque antes era tudo particular, Sim, e né? até pela 10 anos atrás. população, né, que hoje se divide pelo nível, pelo próprio Isso, diagnóstico, e não todo autismo no isso. mesmo bolo, né? Não, não. As nomenclaturas, né? A gente tem muita evolução nisso. Porque o que que acontece? Toda vez que vira preconceito, algum termo médico é trocado, né? Sim, Os últimos que a gente tinha era o leve, moderado e severo. Só que daí as pessoas ficavam com medo das pessoas que tivessem diagnóstico moderado e severo, principalmente severo, que alguns chamavam de grave. Eu disse, meu Deus, grave, tá né? Então, podendo. que é tão grave assim, né? Então, daí foi mudado, né? No caso, os 3 níveis de apoio, né? De suporte para autismo. É nível 1, que seria, entre aspas, o que chamavam de leve. Nível 2, que necessita mais suporte, mais profissionais, mais horas. E nível 3, que necessita mais apoio, né? Todo um grupo multidisciplinar para isso, que vai ter mais limitações, né? Tanto no olhar, como na fala, como na interação social. Às vezes é associado à parte cognitiva, às vezes não, às vezes simplesmente não pode ser medido. Então, assim, isso de dividir em níveis já ajuda as pessoas a entenderem quando recebem essa pessoa. Por exemplo, se é uma criança na escola, eles sabem que o nível 1 precisa de um nível de suporte, de apoio, monitor, não vai ser necessário no nível 1, geralmente. Já o nível 3, com certeza, um monitor, né, uma acompanhante terapêutica, vai ser necessário. Então, assim, é uma gama enorme. O mais importante é ir, primeiro de tudo, atrás do diagnóstico, que a família faça esse luto necessário, que é essa morte dessa questão assim mental que a pessoa tinha, né? Se a mãe é dançarina, bailarina, por exemplo. Ah, então minha filha vai ser bailarina. Mas depende, talvez ela não vai ser bailarina, talvez ela vai É, ser outra profissão, vai ter outra área, né? Então, assim, tudo isso é uma morte que a gente precisa fazer, né, para que haja um nascimento, um renascimento e uma visualização da pessoa que você tem, né, que nasceu e que está ali com você, que não é aquela que foi programada, sim. né? Mentalmente não é. Uhum. Por exemplo, se tem uma pessoa com deficiência intelectual e o pai já estava pronto para entregar o escritório de advocacia, e é uma deficiência intelectual mais severa, né? E aí? Uhum. Provavelmente o filho pode ter uma profissão, mas não vai ser advogado. Por Sim. exemplo, se há uma deficiência intelectual que tenham mais comprometimentos, Uhum. né? Então, assim, tudo é muito relativo e tudo tem que ser analisado o ser humano, né? Sim. E não a deficiência. O que nos interessa é a pessoa, é o ser, né? Que é o mais importante, que eu acho que é isso que precisamos abordar bastante, né? Dessa importância. Sim, Claro, esse assunto nós teríamos muito a falar, mas vamos falar um pouquinho das tuas outras áreas também, né?
Essa Claro, menina, claro. ela já é uma adolescente, ela tem 17 anos, ela está tentando ter esse trabalho de interação, apesar de ser leve, e até a mãe dela me falou que ela está querendo ter mais amizade, então, acho que até querendo tentar algum relacionamento, que provavelmente ela deve ter tido alguém que ela gostou e não conseguiu, Claro. né, de fato, chegar por N situações. Mas fala um pouquinho para nós do teu trabalho também de intérprete de Libras. Você esteve na Surdo-Olimpíada, que não que seja mais importante ou menos importante dos outros trabalhos, mas é um dos que deram um pouco de visibilidade, né, para essa situação Claro. também. E que eu acho Bom, que também foi um outro lugar que você teve muito ah, essa particularidade da liderança, porque eu acho que você tem muita liderança nas coisas que você faz, sabe? Pelo menos eu não sei se eu tenho essa percepção, mas eu consigo ver quem tem, assim, essa situação ou não, e tem várias formas de ser líder, né? Lá dentro, pelo pouco que eu acompanhei, e a liberdade que você me deu também para acompanhar com o meu programa e tudo mais, eu vi que você tinha essa autonomia, essa movimentação, né? Então, fala um pouquinho desse trabalho e depois vamos falar um claro, pouquinho da parte artística, dos teus livros, das tuas publicações claro, também. claro, legal. Bom, sobre as Surdo-Olimpíadas, para mim foi uma experiência única, né? Eu trabalhei durante 2 meses no comitê organizador das Surdo-Olimpíadas. No caso, a minha área é como intérprete de Libras. Então, lá no comitê organizador da Surdo-Olimpíada, que a gente chama de CO, né? Ou OC, depende se for em inglês ou em português. Lá tinham muitos surdos e muitos ouvintes trabalhando juntos. Então, para fazer essa comunicação, né, entre surdos e ouvintes, nós tínhamos algumas intérpretes. No caso, lá, na parte da organização, quando estava sendo organizado o evento, feito essa parte de hotelaria, feito toda essa parte de transporte, organizado como é que seria, né, o evento, cada esporte. Então, eu estava lá dentro nessa área, né, principalmente. Foi uma experiência espetacular e única na minha vida, porque eu nunca vi surdo de 70 países. Bom, eu nunca tinha visto tanto país junto, nem surdo e nem não surdo, né? Nem ouvinte, nem surdo. É algo inédito, assim, 70 países, né, que É, estiveram presentes em Caxias do Sul. Então, para mim, foi muito especial a gente poder entender, né, como funciona este ser humano, né, uhum. que é surdo de diversos países, todos eles lutando para serem entendidos também, porque eles iam no Iguatemi, por É, exemplo, conhecer, fazer compras e como eles lutavam para serem entendidos. sim. Sabe que tinha um que ele até era brasileiro, mas eu acho que ele era de Belo Horizonte, que foi até do time de futebol. E Aham, aí, como da... o primeiro lugar que eu fui de contato foi lá, né, na Surdo Olimpíada, para fazer as entrevistas, acho que ele se identificou comigo e viu que eu, mesmo não sendo a mais fluente né, em Libras, né, tentava me comunicar com ele, ele me dizia, Roberta, eu não sei onde que eu vou aqui na Festa da Uva, né, que era o QG ali. Aí eu disse para ele, bom, né? Isso ele tenta achar a solução, senão a gente acha junto. Qualquer coisa eu ia te chamar, né? Eu disse que a É, gente, porque senão eu disse para ele, ou volta pro lugar que você está hospedado, que aí é mais fácil. Se ele qualquer coisa eu te dou uma carona, né? Mas aí foi que até isso foi um dos detalhes que eu vi assim, funcionou muito bem, mas algumas coisinhas que às vezes de comunicação falhava, eu acho que até por essa questão, né? Porque faltou, não é faltou. As, algumas pessoas que estavam trabalhando lá deveriam estar mais inteirados com a Libras também, né? Que não só os intérpretes, pelo menos na minha visão, né? Não sei como que você pensa isso. claro. Bom, É, é que na verdade eram muitas áreas, né? sim, Então, o que acontece? Não tem como ter um sim. profissional em cada área, Não, eu né? digo, não, mas eu digo a pessoa como um todo, porque mesmo que nem, por exemplo, eu, claro, eu fiz até o intermediário, mas mesmo que eu não É, fizesse até intermediário, eu dou um jeito de tentar entender a pessoa, né? claro, E algumas coisas básicas, que claro que não foi na Surdo Olimpíada, mas que eles mesmos relatavam, principalmente que nem na época da pandemia, que nós tínhamos que usar a máscara. Aí tu já não tem libras e aí tu fecha a boca, que talvez alguns são oralizados. Às vezes as pessoas têm essas pequenas percepções, sabe? Que isso ajuda, não resolve, mas ajuda, né?
Claro, não, com É, certeza. é, Esses detalhes, né? Isso hum, favorece, até porque na Libras a expressão facial faz parte, né, da estrutura da Libras, né? Então não esconder, não é, botar a mão assim e ficar falando, né? Porque daí só fica os olhinhos. Esses detalhes são importantes. Lá na Olimpíada, né, todos buscavam dar o seu máximo, né? sim. Mas era uma estrutura bem grande, né? Era bastante pessoas para serem atendidas, muitas Sim, mesmo. sim. Não, quanto a isso, sim, a organização, e eu não estou nem falando como um tom de dizer que crítica ou outra coisa, mas é no tom da pessoa tentar, sabe? Porque um dos exemplos que eu tenho e eu não falo só nas Olimpíadas, falo no dia a dia também. O Alita Alessi, que é uma das temáticas que eu trabalho, ele sempre diz isso. Para tu ter toda a estrutura que tu precisaria, às vezes não é fácil, que é isso que tu falou. Mas como tu se coloca no lugar do outro e tenta ajudar mesmo na realidade? Se tu não tem, Ah, se tu sim, não tem o intérprete, como que tu faz para a comunicação acontecer, sabe? Da melhor claro. forma dentro dos percalços que tem. É nesse sentido que eu digo, né? Ah, sim, com Mas, certeza. mas é tudo construção e aprendizado, né? Sim, isso, né? As pessoas perguntam, o que que eu faço? Saio correndo para achar quem saiba Libras? Não, sair correndo, imagina, se tem um surdo e uma pessoa que não sabe Libras. Imagina a visão do surdo com alguém correndo dele. É tipo, eu assustei a pessoa, né? É isso que ele vai pensar. Então, nesse caso, o que que a pessoa deve fazer? Primeiro, né, se tiver um intérprete, chama. Não tem um intérprete, está no meio da rua. O surdo está pedindo ajuda. Bom, pede para escrever num papel, É, pede para escrever no celular, busca, né? Tem ferramentas, tem aplicativos de língua brasileira de sinais, né? Então, se pode buscar formas, né? O importante é querer se comunicar e querer ajudar, né? e nós aqui que somos de uma área de italiano que gesticulamos muito também, né? Como eu digo, apontar também ajuda, né? Não é a Também, solução, mas ajuda. também ajuda. Bom, tudo que não atrapalha ajuda, né? Tem que tentar. O importante é mostrar disposição, né? Em Sim. querer ajudar, em querer dar apoio, né? Porque além do direito, né, que é um direito do surdo ter esse apoio, mas também é uma questão humana, né? Se alguém Sim. precisa de uma ajuda, por que não ajudar, né? Claro, com certeza. E fala um pouquinho mais dos teus livros, das tuas publicações, dos trabalhos que você tem feito nessa área, como a gente falou do início, mais artístico, como que é, se alguém quiser Sim, adquirir, como que faz também. claro, claro. Bom, eu tenho 5 livros, né? Um deles secreto, mas em breve estará, né, sendo Legal. divulgado também. Alguns livros, né? O meu amigo com autismo, ele tem 5 etnias no livro, tá? E é a inclusão de uma criança com autismo na escola. O Mãos Mágicas é a história de amizade entre uma princesa surda e um príncipe com deficiência visual. E é a amizade deles, é o romance, o amor, né? Por Sim. que que sempre tem que ser o romance entre É. uma princesa e um príncipe, né? Também eu tenho Gabriele e sua cozinha saudável, que a personagem principal também é negra, né? E ali tem 13 receitas sem glúten, sem lactose. E falando sobre cultura italiana, tem o livro Bambini Italiani, que daí tem o italiano, né? Tanto a parte da narração em italiano, músicas em italiano, e a escrita no livro, além do português, também tem o italiano, né? Uhum. Se alguém quiser adquirir, o meu WhatsApp é 549 9669 4612. Vou repetir de novo, tá? Se Isso, quiser por adquirir o favor. livro ou conversar sobre algo, me incluir em algum projeto, pode também, né? Inclusive, você tem um canal, né? Não sei se como que você tá, se você está Sim, conseguindo manter ele ou não, mas tem um sim, canal sim. onde ajuda as pessoas terem mais informações sobre esses assuntos, né? Claro, sobre Libras e sobre autismo principalmente. Hum, Então, assim, só vou repetir meu WhatsApp de novo, porque às vezes, né, só em uma vez fica difícil.
Vou repetir o WhatsApp, já falo sobre o canal do YouTube também. Então, o WhatsApp, meu, é 99669 4612. E o meu canal no YouTube é IVD, de I de Isabel, V de Variale, D de Damian. Então, é IVD, Libras e Autismo. E o Tá DDD bem? é 54, né? Só repetindo, porque como Ah, nós estamos sim, aqui no sul do verdade, Brasil, sim. vai que a gente seja Esqueci. visto no Brasil todo e no mundo todo, né? Aí, Verdade, DDD 54 do WhatsApp. ah, mas, né, é tudo muito rapidinho. Pessoal, eu gostaria de ter 1 hora ou mais com a Isabel, mas eu gosto sempre de deixar um gostinho de quero mais e que vocês procurem ela, sim, porque ela tem muito conhecimento, ela sabe muito e pode ajudar. Quem precisa dos serviços dela, por favor, né, que é uma coisa que eu não falei no início, mas eu sempre gosto de falar, eu convido para estar presente meus trabalhos em quem eu acho, pelo menos que eu posso confiar, pelo menos que eu acho que eu posso confiar, porque eu não confiar ou que eu gostei do trabalho, sabe? Não convido qualquer pessoa, não chamo assim só para dizer que está aqui, né? Mas é porque, sim, eu acho que é muito importante que vocês podem ter esse acesso também. E aí eu queria, né, como nós estamos chegando no fim, porque falta, é muito rápido o nosso tempinho, muito, né, que você se você quiser deixar mais algum recado, falar mais alguma coisa que a gente falou, que não falou, e te agradecer muito pela sua presença, pela sua participação, pela sua disponibilidade, pelos convites que você vem fazendo para mim também, que, né, pessoal, vocês vão acompanhando os trabalhos da Isabel, os trabalhos que a gente vem fazendo junto, e vão entendendo um pouco mais esse mundo, né? Aham. Bom, então, né, só para. O mais importante é agradecer a ti, né, Roberta, por ter me convidado. Para mim é muito especial estarmos aqui juntas. E, bom, a gente vai se encontrando nos projetos culturais e a todos que queiram, né, e não só por uma questão de lei, mas por uma questão de consciência. Sim. Lembrem de colocar nos seus projetos culturais a acessibilidade, lembrem de colocar a língua brasileira de sinais, lembrem de colocar a legenda, lembrem de colocar a audiodescrição, que elas são para que realmente as artes cheguem para todos. E Tá se bem? Um não forte sabe como abraço. fazer, e se não sabe como fazer, chame os especialistas que eles ajudam, né? A Roberta e eu. Então, tá. Obrigada pela sua participação. Até a próxima. E mais pessoas no mundo como você, como eu sempre falo. Muito Voltamos obrigada. no Até mais, próximo Roberta. programa. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Roberta, ascoltami.